Dr. Joaquim Domingos, sobre, de facto, o programa de Verney, a Carta ao Marquês de Valença, que na Figueira da Foz foi publicado pelo Dr. Pina Martins, em latim. O Dr. Pina Martins não traduziu. Já está traduzido, desde 92. Mas, entretanto, há uma... Está traduzido desde 92 esse tal colóquio. Exatamente. E traduzido por um latinista de primeira água. Eu posso lhe arranjar essa tradução. Então, doutor, já há duas traduções para português. Eu conheço uma segunda. Posso-lhe dar... Guimarães Pinto foi coisa para essa. Muito bem. Bom, muito telegraficamente, e ver se consigo lembrar das coisas que foram colocadas. A primeira é só salientar que, ali em relação à intervenção sobre o padre António Pereira Figueiredo, que para mim, quer dizer, é uma novidade, de facto, a referência que faz à fundamentação teológica, não é, para o patriarcado e a social ao Dom João II. De facto, eu era daqueles que estava na ideia apenas dos rios de dinheiro, não é, para comprar isso. E penso que, se calhar, até mesmo o atual patriarca não estará muito dentro desse assunto, apesar de ser historiador, por sinal tê-lo-ia valorizado, se calhar já em alguns dos seus discursos. Portanto, penso, porque quando nós ouvimos falar em Igreja Lusitana, pensámos no Latino Coelho, no geral, e depois nesse período da República, não é, etc. E nessa acessão, para mim, portanto, eu não a tinha presente. Do António Pereira Figueiredo tinha bastante presente, nomeadamente as coisas que têm a ver com os pareceres da mesa censória, não é, etc, tudo isso. E naturalmente, quer dizer, pude manusear, não ter, não é, a Bíblia, não é, traduzida por ele, etc, porque aí em Lisboa, aqui há uns anos, o espólio do Cupertino de Miranda, do que foi padre, não é, da Fundação, portanto, de Santo Tirso, andam por aí espalhado, não é, e desde a obra do Azevedo Forte, o engenheiro, não é, etc, estava tudo aí, não é, em Lisboa, mas a minha bolsa não tinha acesso a isso, não pude naturalmente. Em relação, quer dizer, à intervenção da professora Sirgal, sim, a questão que eu gostava de pôr, e muito rápida, é esta. Se, partindo dessas instruções, portanto, pastorais para o ensino da física, não é, etc., se ele, no seu seminário, tanto mais está no Alentejo, não é, e, portanto, distante das universidades, não é, e porque há aí uma formação de teólogos em que o próprio clero, todo o parco, digamos, é teólogo, não é, e depois com a função rural, não é, um teólogo na ruralidade, se o seminário teve, portanto, laboratórios de física no tempo dele. Porque, independentemente do que possa ter desaparecido com as invasões francesas, etc., aí pelo Alentejo, não é? A única referência que eu conheço a um bom laboratório, exatamente de Beja, do seminário de Beja, é aquele que foi reconstituído 50 anos depois da morte dele, não é? Com um laboratório já de química também, não é? Física e química, entretanto já tinha havido o Lavoisier, mas ainda no tempo dele, que veio de Paris, não é? Para o seminário de Beja. O outro ponto, ali para o professor, portanto, sobre o Ribeiro Sanches, eu fiquei com uma dúvida que é esta. Conheço alguns aspectos, quer dizer, de leitura e também de frequência de algumas conferências da Associação de Estudos Judaicos sobre toda uma série de médicos judeus, não é? E até também ali na Sociedade de Geografia, não é? Que tem tratado também esses assuntos, mas fiquei com a ideia que quando referiu, quer dizer, para a formação da fidalguia, não é, etc, etc, que o Ribeiro Sanches estaria a pensar mais numa aristocracia em função, digamos, de um Estado planificador que vai ser ele o Estado ilustrado que dissemina, digamos, o progresso ou a sociedade nova, não é? Em contrapartida do Luís António Verney, que é claramente, quer dizer, um acesso democrático ao poder, não é? Portanto, pergunto-lhe se há uma concepção aristocrática que ali poderia haver, mas aí aqui justificada, mas às vezes forte, pela questão, quer dizer, do tecnicismo, não é? Para o engenheiro, por exemplo, etc. E finalmente, a questão da poesia que pode tocar com a outra, que é, referiu também que o Ribeiro Sanches valorizava a poesia, não é? A retórica para mim é problemática, não é? Porque está já o Pascal contra a retórica. Não vejo muito bem como é que a retórica surge aí, digamos, para convencimento, não é? Para divulgar, foi o que disse. Mas da poesia, o que é de estranhar é isso, e portanto pergunto-lhe isto. Se a poesia pode ser veículo, tanto mais que ele admite a retórica, não é?
se a poesia pode ser veículo de vulgarização do conhecimento, e partindo eu do facto, tanto quanto sei, de só a primeira tradução do Rerum Natura, não é? O Natura Rerum, às vezes troco, portanto, do Lúcio Caio Caro, não é? Do Lucrécio, não é? Ela surge por um indivíduo que era de Gilhagolos, ou lá que é de Ceia, não é? Uma aldeia que é, não é? Mendonça Furtado, salvo erro, coisa assim, e que acabou por ser publicada pelo médico Guzmão, não é? De Porto Alegre, de Tondela, não é? Pós-mortem, não é? Dele. E, portanto, uma poesia que é veículo do conhecimento. Portanto, ao pensar na poesia, o Ribeiro Salles estava a pensar, e ao admitir a retórica, digamos, estava a pensar, quer dizer, na poesia como veículo, digamos, de coisa, e para terminar, mas não está cá, o palestrante, não é, que o professor leu, não, o texto era do professor Teixeira. O texto era meu. É seu ou do Paulo Cunha? Não, o Paulo... Não posso fazer o texto, é pelo ver. E eu, como tinha um texto anterior sobre eu pensei que estava a ler do Paulo Cunha. E está bom, quer dizer, a questão que me ficou no ar foi só esta: se, havendo aí um certo positivismo, digamos, jurídico na defesa do absolutismo, não é? Portanto, o que é a lei a ser aplicada, digamos, a adoção desse manual que eu conheço na edição Martins Fontes, aqui de há uns anos, não é? Houve problemas na adoção dele nos seminários, nomeadamente no Brasil, ou faculdades. Porque o que eu conheço, por exemplo, há uma obra de teologia moral que é polémica, não é? Que é até metida no índex, que é do bispo António Rodrigues de Araújo, não é? Do Brasil, não é? Século XIX já, não é? Portanto, é que, uma vez que há aí problemas, digamos, doutrinários, não é? Também para a Igreja, em que medida é que a formação em Direito Natural, que está presente na formação dos teólogos, não é? Ela é admitida ou não? Também é a minha questão. Agora há uma última ronda pelos elementos da mesa. Vamos começar contigo, Luís Bernardo. Eu gostaria de agradecer as palavras do professor Teixeira, sempre simpáticas relativamente ao meu trabalho, e gostava de propor muito rapidamente alguns pontos de metodologia, porque me parece que os debates estão sempre inquinados por falhas graves ao nível da filosofia, e vou apenas salientar uma ou duas. A constante menção à possibilidade dos jesuítas virem a constituir um saber moderno é uma dessas falhas, e por uma razão muito simples. Há um quesito epistemológico na filosofia aristotélica que é radicalmente diferente da concepção epistemológica dos ditos modernos, que é o quesito da substancialidade. E, portanto, uma coisa é explicar o mundo através da categoria da substância, outra coisa é explicar o mundo através da categoria da quantidade. Não são comutáveis. Há vários pontos onde podem mais ou menos convergir. Por exemplo, a questão da observação. Mas a observação é apenas o princípio do método científico. Eu não estou a defender o método científico. Estou a dizer é que, num universo dominado pelo método científico, uma concepção do mundo onde a matemática é segunda relativamente à ontologia, e onde a quantidade, que nós sabemos o livro New e New da metafísica de Aristóteles e todas, onde a quantidade é uma categoria segunda relativamente à qualidade e à substância, não é possível depois um certo tipo de desenvolvimento e a construção de um certo tipo de saber, sem que isto signifique que o outro saber que seria desenvolvido não pudesse até ser melhor. Não seria, era o mesmo tipo de saber e não conduziria exatamente ao mesmo... Mas a relevância aí não é questão de critérios de verdade? Repare, quer dizer, a questão dos critérios de verdade é um problema que só a história é que pode depois resolver. Neste sentido, para cada um de nós fica naturalmente a decisão sobre onde é que está a verdade. Mas para o movimento da história, a verdade, até em Portugal, correu em paralelo, porque durante décadas tivemos os jesuítas e a versão aristotélica e tivemos os outros numa versão mista.
a meio caminho e que iam tentando, e não havia incompatibilidade. E de facto não havia incompatibilidade porque o horizonte precisamente de verdade não é idêntico. O que se quer atingir não é a mesma coisa. Aliás, por alguma razão, aqui o professor Domingos dizia que a teologia tinha acabado num determinado ponto. É essa versão mais forte. A segunda observação muito rápida também que vou aqui fazer é que o século XVIII, do ponto de vista cultural, não é um século de identidades. Portanto, estamos a falar só de identidades. É bom para a parte política, é bom se calhar para a parte, enfim, da economia na época, mas para a parte do pensamento não, é um século de circulação. As ideias circulam, e circulam por todo o lado, e encontramos essas ideias aqui, em Itália, em Espanha, em França, em Inglaterra. Não são acolhidas da mesma maneira, não se recebem da mesma maneira, os contextos alteram-nas, mas as ideias vão circulando. E o princípio principal de uma boa hermenêutica, quanto a mim, para esse século, é o da circulação das ideias, não é o da cristalização das identidades culturais, porque senão temos sempre os portugueses são bons ou não são bons e os franceses são melhores ou são piores, aprendemos ou não aprendemos com os outros. Claro que aprendemos todos uns com os outros. A questão não se pode pôr senão assim, isto é evidente que nós aprendemos com Newton no século XVIII, porque muito naturalmente Newton apresentou uma visão do mundo que se integrou na Europa. Bom, mas provavelmente há uma parte da enciclopédia francesa que contém 2 artigos do Ribeiro Sanches, que aliás, entretanto, foram traduzidos há pouco tempo. E, portanto, nesse sentido, os franceses também aprenderam com o Ribeiro Sanches, que era português, ou na corte da Rússia também se terá aprendido alguma coisa com ele, e assim sucessivamente. Portanto, do ponto de vista cultural, as ideias circulam. E esta ideia da circulação, a uma dada altura, revela-se mais interessante do que a da luta, da polémica constante entre nós somos bons, eles são bons, que a uma dada altura deixa de ser explicativa. Desculpem-me a ousadia, muito obrigado. Quanto à sua pergunta, eu talvez não tenha ouvido a minha intervenção toda. O senhor também falava baixinho. O Tratado de Direito Natural não era um manuscrito que foi o que se pensa que terá sido o Gonzaga começou a escrever uma tese para concorrer ao lugar de professor de Direito Natural criado nas faculdades de Leis e de Câmara para fora com Balino e terá desistido. Depois foi nomeado juiz em Beja e depois acabou por ir para o Brasil. Ele foi publicado a primeira vez por Rodrigo Flávio em 1940. Portanto, aquilo não existiu influência nenhuma. E, a cadeira de Direito Natural é o nome para uma coisa que eu chamo de filosofia de Direito. Era uma disciplina que não tinha autonomia didática, mas que, naturalmente, os problemas que ela tratava dos pré-socráticos. Porque quem inventou o nome foi o Hegel, de filosofia de Direito. Portanto, o nome disso, no século XVIII, era o Direito Natural, ligado a uma forma de naturalismo que era diferente da medieval, ou da grega, ou da nossa hoje. É uma noção hoje em crise, porque está ligada à natureza humana, que é ela própria uma noção em crise. Portanto, não houve influência nenhuma do Gonzaga. Houve a primeira edição feita pelo Instituto de Livro no Brasil e há uma edição recente da Martins Fontes que produz esse mesmo texto. Portanto, é um livro importante, mas que não foi conhecido. Portanto, provavelmente, se fosse a mesma coisa, acontece com os primeiros escritos do Leibniz ou do Locke sobre o direito natural, que ambos ficaram inéditos. Só no século XX é que foram publicados, e o debate, o primeiro bloco, que é significativamente diferente do segundo bloco, que é os dois tratados, porventura, se fossem publicados, podiam ter tido uma influência no debate da época. Uma influência que fez aí, pejorativa, relativamente à retórica. A retórica existe de 2 modos. Uma é a retórica literata ou literar, deturpada por literatura. Agora, a retórica que está aqui em causa é a boa retórica, é a arte de persuadir por argumentos, que essa
Não é uma coisa que... Ainda só uma clarificação ao professor. Mas a retórica forense, por exemplo, o Alfredo Gaspar publicou, é no sentido exatamente oposto ao de Pascal. É a retórica, digamos, que pode ser sofisticada. Não é. Portanto, não sei se é um quintiliano que está aí em causa, senão... A retórica é própria do raciocínio prático. Ou seja, aquilo que as premissas não são certas e verdadeiras. E como tal, a retórica é uma coisa muito séria, que foi recuperada, aliás, contemporaneamente. Aliás, uma coisa que pouca gente ignora, a começar pelos filósofos, é que as grandes disciplinas filosóficas novas começaram todas no direito. A recuperação da retórica começou no direito, a hermenêutica, toda a gente esquece quando se fala de Gadamer, o livro do Goethe de 5 anos antes, com a lógica diótica é no direito que começa. Portanto, a retórica foi deturpada, digamos, foi ali tratada, perdeu-se esse sentido, procurou-se, esqueceu-se a necessidade de argumentar, a realidade da argumentação. No século XVIII há um grande tratado de retórica do Vigo, e foi nos últimos 60 anos, depois da guerra, precisamente com o Pellman, com o Vivek, com mais uma série de outra rapaziada, que a retórica, a teoria da argumentação, a nova retórica, apesar de pensar do Pascal, então entende a retórica pejorativamente. Seja, não é mesmo? Ou seja, é o sentido em que ela tinha na época, porque a retórica foi. Não esqueça que o trívio era gramática, a retórica e dialética. Portanto, a retórica foi fundamental para Aristóteles, fundamental para o Cícero, para o Quintiliano. O livro, portanto, a retórica fez parte da formação. Simplesmente depois o retórico passou a ter má imprensa, porque a retórica hoje é sinónimo de conversa fiada, de coisas vazias. Mas essa é a retórica que eventualmente se criticava, a grande retórica, recuperada hoje com vários nomes, e porque também ficou esquecido juntamente com isso a separação que os Aristóteles fazem entre o raciocínio analítico e dialético. E consequentemente, toda a teoria do raciocínio prático ficou esquecida, e isso deu aso, nomeadamente o direito, a muito disparate, muito exagero, e um logicismo errado, que, portanto, a retórica não se pode tratar com essa desplicência, nomeadamente hoje. Talvez há 100 anos pudesse depois. O Dimas também diferenciou no Roberto Seixas dialética e lógica. O quanto acabou, lá temos que... Sim. Em relação à questão de um laboratório ou não, Frei Manuel de Senado, na instrução pastoral sobre estudos físicos do seu pai, nunca faz referência a um laboratório. Ele faz referência, e essa é uma constante no seu pensamento, à leitura dos bons livros. E no fundo, eu estava atualizado relativamente a tudo aquilo que se publicava na Europa, tanto no que dizia respeito aos estudos físicos, como em muitas outras áreas. Logo nas disposições do provincial, que procura e é a reforma dos estudos na Ordem Terceira de São Francisco, de que eu era provincial, superior provincial na altura, ele já faz, nas indicações que ele dá, por exemplo, ao professor de filosofia, mas isso dava a todos, isso é comum a todos, a todas as pessoas, mas eu estou a centrar mais na filosofia, nas recomendações que ele dava para a leitura, era sempre escolher os bons livros, e depois indicava quais eram os maus livros. Os maus livros eram aqueles que, no fundo, tinham a ver ainda com a neoescolástica. Os bons livros eram aqueles que aliavam, no fundo, os modernos e a teologia. Isso sem dúvida. No que diz respeito à instrução pastoral, nós não temos nenhuma indicação do laboratório. Não quer dizer que Senaco não o tivesse. É pouco provável que o seu clero, em Beja, usasse o laboratório. Era mais para a leitura que eu estaria a apelar. E nós sabemos que aquelas instruções pastorais que visavam uma reforma, uma mudança de mentalidade,
muitas vezes também não tiveram, não tiveram um efeito, nem produziram os efeitos que eu estaria à espera, porque o COER não estava preparado para isso. Uma grande parte do COER, eu não digo todo, mas uma grande parte do COER não estava preparado para isso. Não sei se lhe respondi. Possivelmente ele teria o laboratório. Ele nunca fala nisso. Pelo menos nas obras que li, poderá falar noutra que eu não tenha lido. Depois as outras instruções pastorais já não são sobre os estudos físicos, portanto já não é essa a preocupação. Estava naturalmente a pensar se é lido pelos seus colegas bispos e, portanto, não sei se circunscrito. Também podia ser. Portanto, não lhe posso dizer assim com toda a garantia se acredito que ele tivesse. Agora, em 1860 e poucos, houve um ótimo laboratório adquirido em Paris para o seminário de Pés. E eu acredito que ele tivesse um esboço, alguma coisa, que o seu clero, uma coisa é a figura de Senado, que se interessava, outra coisa é o seu clero que, na generalidade, aquelas instruções eram para os tentarem motivar, mas fundamentalmente através dos bons livros. Mas terá tido um bom discípulo nos anos 60, do século XIX. Possivelmente, exatamente. Em relação à questão que foi colocada dos 2 anos em Londres, eu não fiz uma profunda investigação em termos biográficos. Aquilo que sei é que ele foi acolhido por familiares que viviam numa comunidade judaica e aí terá estudado, terá feito vários cursos de medicina, de matemática, de ciências naturais, e daí resultou depois um livro que escreveu intitulado Cristãos Novos e Cristãos Velhos em Portugal, uma edição de Raul Rego, onde se pode perceber o impacto que teve na vida dele essa relação com a comunidade judaica. Há uma outra obra apresentada por Vítor Sá, que se chama, é uma obra que eu por acaso tenho aqui, Dificuldades que tem um reino velho para emendar-se. Na apresentação também há uma breve referência a essa estadia, mas mais que isto também não lhe consigo neste momento responder. Ou talvez a correspondesse com aquele de Montemor Velho. Pois, eu não fiz, como digo, não fiz uma investigação a esse nível, em termos biográficos. É a única coisa que... Obrigado, Soutor. Muito obrigado. Quanto às questões apresentadas, colocadas relativas à arte, são várias as referências de Ribeiro Sanches à importância da arte, nomeadamente da poesia. Ele refere-se, por exemplo, à importância da leitura dos Lusíadas de Camões para aprender a língua e para aprender a vivência e para se perceber melhor as várias dimensões do ser humano. E como o judeu tem o protótipo dos salmos, não é? Portanto, aquilo que eu percebi é que para ele não é só a dimensão científica, no sentido colocado na época das ciências naturais, nem só a reflexão filosófica que importam para o conhecimento e para a reforma pedagógica que ele tanto preconizava. Também a arte é decisiva para formar as classes que tinham como missão o governo da nação. Bem, Samuel, Joaquim Domingos, uma palavra final. Muito rapidamente, eu creio que o Pinheirada Gomes pôs o dedo na ferida, como se costuma dizer. De facto, para mim é um enigma porque é que a Igreja se zangou com António Pereira de Figueiredo.
Curiosamente, a semana passada, em São João del Rei, lá no meio de Minas Gerais, ao abrir a gaveta do casarão onde passei uns dias, estava lá uma edição da Bíblia traduzida por António Pereira de Figueiredo, em 2013. Era uma edição protestante, só tem o texto. Ora, o curioso é que, já desde meados do século XIX, a par das edições protestantes que pegavam no texto de António Pereira de Figueiredo sem mais elemento nenhum, algumas editadas até nos Estados Unidos da América, mas com o texto em português, aparecem edições católicas em que todo o aparato de António Pereira de Figueiredo é retirado e é substituído por outro. Mantém-se a tradução de António Pereira de Figueiredo, mas todo o aparato é retirado. Não entendo. E não entendo. Quando diz aparato, é os comentários. Todas as notas, os prefácios, tudo é retirado, apenas a tradução é mantida. Portanto, a tradução era boa, o resto não prestava ou era perigoso. Isto é sustentado desigradamente por um texto de um homónimo, também António Pereira de Braga, publicado póstumamente, porque o senhor morreu em 1858, qualquer coisa assim. E no ano seguinte um amigo publicou uma série de notas sobre as passagens malsonantes do Pereira de Figueiredo, entre as quais algumas que seriam jansenistas, segundo ele diz. Ora, António Pereira de Figueiredo não era um santo, isso não me custa admitir, não é? Que terá tomado posições desagradáveis à Igreja, não me custa admitir. E o Frei Manuel de Senaco? O Frei Manuel de Senaco foi uma das grandes colunas em que sustentou o Marquês de Pombal. E houve alguma coisa contra ele? Não conheço. O Frei Manuel de Senaco foi quem fez o protótipo de todas as constituições, vamos dizer assim, para a instrução dos clérigos regulares. Em todas as ordens religiosas, a partir da aprovação dos Estatutos da Universidade de Coimbra, foram reformulados os planos de estudos, que são praticamente a cópia uns dos outros, mas o protótipo é de Frei Manuel de Senaco, que aliás é impresso. Algumas das ordens nem chegaram a imprimir, acho eu. Mas o dele é impresso e é muito anterior a todos os outros, quer dizer, ele ou perfilhou ou até foi um dos mentores da reforma da Universidade de Coimbra. Ou então a Igreja parece que nunca se zangou com ele. Zangou-se com António Pereira de Figueiredo, deve ter razões, mas eu nunca entendi porquê. Muito obrigado, Joaquim Domingos. São quase 7h30, temos então de terminar. Foi uma sessão memorável, um debate memorável. O registro do debate foi gravado pelo Luís Tavares, conforme todas as questões do Congresso. Os vídeos serão depois colocados no sítio do Instituto da Civilização Brasileira. Os trabalhos irão recomeçar amanhã, às 10 horas em ponto, numa sessão sobre música e artes plásticas, que será moderada pelo Otávio dos Santos, membro da Comissão Dirigente. Boa noite.